Olá, eu sou Reinaldo Gotino, sem mais, estamos juntos para mais um encontro, para mais uma conversa. Eu separei um tema para conversar com vocês, para a gente poder refletir um pouquinho sobre a atual situação do mundo, né? Esse número é um número estarrecedor. Se a gente pegar as 26 pessoas mais ricas do mundo, elas possuem uma fortuna do mesmo tamanho da metade da população mundial. Ô Gotino, não tô acreditando num negócio desse. Eu vou repetir para você e explicar. Se você pegar as 26 pessoas mais ricas do mundo, elas têm mais dinheiro do que a metade da população mundial. 26 pessoas têm hoje mais dinheiro do que 3,8 bilhões de pessoas na Terra. Tem algo errado aí. Esse acúmulo de riqueza, essa má distribuição de renda. Muita gente vai falar, poxa, mas se eles ganharam dinheiro dele, mérito, ok, dá para conversar, dá para falar. Mas nós temos milhões e por que não bilhões de pessoas vivendo uma situação financeira muito difícil, muito complicada. E ao mesmo tempo nós temos as 26 pessoas mais ricas com mais dinheiro do que 3,8 bilhões, 3 bilhões e 800 milhões de pessoas na Terra. O que me chama a atenção, se a gente estender um pouquinho esse assunto, quando a gente busca a lista das pessoas mais ricas do mundo, a gente não encontra bilionários de países que aparecem na lista dos países mais desenvolvidos. Hoje, quais são os países mais desenvolvidos do mundo? Dinamarca, Noruega, Suíça. E os países mais desenvolvidos não têm nenhum nome na lista dos mais ricos do mundo. Por quê? Por quê? Porque os países mais desenvolvidos, eles buscam uma maior distribuição de renda. Você tem menos pessoas ricas e menos pessoas pobres. Olha que interessante isso. E nós temos em alguns países que são ricos, obviamente, porque entre os bilionários tem americanos, russos, chineses. Você tem países ricos, mas países que sofrem com desigualdade também. Não como em países pobres, mas você tem essa situação. 26 pessoas no mundo têm mais dinheiro do que metade da população mundial. 3 bilhões, 800 milhões de pessoas na Terra com menos dinheiro do que 26 pessoas, que são consideradas as mais ricas. Eu trouxe esse tema para a gente conversar aqui no nosso Sem Mais, para a gente discutir essa questão da distribuição de renda. E aí muita gente fala assim, mas o Gotino, a grana tá curta, a situação tá feia. Eu levantei um dado que eu achei muito interessante. Se a gente pegar o PIB mundial hoje, são 80 trilhões de dólares. Se você pegar 80 trilhões de dólares e dividir por pouco mais de 7 bilhões de pessoas, aí você vai ver o que a gente produz hoje. E a gente vai conseguir chegar a um número interessante. Mais de 10 mil reais por família de 4 pessoas. Então o problema no mundo não é a falta de dinheiro, e sim a péssima distribuição que ocorre desse dinheiro. E aí a gente tem uma situação muito interessante, porque vai se levantar uma corrente dizendo, mas Gotino, a pessoa ganhou o dinheiro dela trabalhando, a pessoa investiu, a pessoa... Até um amigo me falou, quando eu conversei que eu ia gravar sobre esse tema, meu diretor de TV, Duriel, ele falou assim, Gotino, mas uma coisa interessante, se você pegar toda essa fortuna das pessoas mais ricas do mundo e distribuir para a humanidade, se você pegar o PIB e distribuir para todas as pessoas e deixar todas iguais, com o passar do tempo, meses depois ou anos depois, os mais ricos vão voltar
a ficar ricos e os mais pobres vão voltar a ficar pobres. E refletindo sobre isso, eu acredito que ele tem razão. E tem razão por um outro ponto. Além da má distribuição de renda, a gente tem também a má distribuição da educação. A gente tem a má distribuição hoje do alcance, aquilo que é importante. Nós temos países onde crianças não vão à escola. Nós temos países onde adolescentes param de estudar por N motivos, por falta de investimento em escolas, por falta de investimento em cursos, por falta de atrativos, por necessidades, por dificuldades. Então nós temos hoje uma conversa entre a má distribuição de renda e o pouco acesso à educação, onde poucos vão chegar ao curso superior, poucos vão chegar. Aí você fala assim, não, mas muita gente chega, mas perante o mundo com 7,8 bilhões de pessoas, é um número realmente muito reduzido. Eu sou Reinaldo Gotino, trago sempre temas para a gente conversar, para a gente refletir. Nem sempre o que eu falo aqui você vai concordar, não tem problema. Vamos conversar, vamos discutir, me escreva. E eu curto demais poder conversar com você sobre temas que eu levantei aqui como um tema relevante, como um assunto interessante para a gente conversar, para a gente compartilhar. A gente se encontra na próxima edição do Sem Mais. Beijo grande, valeu!